O próximo pattern que a gente vai falar é o pattern chamado Factory, tá? Ele é um padrão criacional, né? Eu vou chamar assim, que é um padrão de criação de objetos. Geralmente ele é muito usado em conjunto aqui com o próprio strategy, né? Então você geralmente ali precisa criar objetos de tipos diferentes baseado numa interface, e geralmente esses tipos eles vai depender de algum contexto, de alguma informação ali do tempo de execução. Com isso a gente passa esses parâmetros para um método, para uma classe de factory. A classe de factory entende ali qual que é o contexto, o que precisa ser feito, e devolve o objeto correto para fazer o envio da notificação, por exemplo, nesse caso. Tá? Então ele é muito útil e ajuda também a você manter centralizado ali a regra de negócio de qual que é o padrão que vai ser usado dependendo do momento. Então vamos supor, como eu comentei, se você estiver implementando diversos gateways de pagamento, e aí cada gateway de pagamento, em um caso real que eu tenho aqui de um sistema que a gente mantém, por exemplo, se for um cliente de plano pós-pago, a gente precisa usar um tipo de gateway de pagamento. Se for um cliente de plano pré-pago, precisa usar outro gateway de pagamento. Então o padrão Factory, junto com o padrão Strategy, me ajuda em tempo de execução fazendo uma implementação mais limpa ali, com a lógica mais abstrata e tudo mais. Eu consigo plugar futuramente ali outras implementações de gateways de pagamento, por exemplo, com facilidade, sem precisar mexer em muitos lugares do meu código, tá? Então vamos criar agora um exemplo aqui do padrão de Factory. Para isso, o que eu vou fazer? Vou criar aqui dentro da pasta Services, usando a mesma lógica ali do Notification Service. Vou criar aqui uma chamada Notification Factory.ts. É simplesmente uma classe, então vou dar um export default aqui no class Notification Factory. Ela vai ter um método público estático também, né, chamado create. Por que público estático? Porque eu não preciso instanciar um objeto da Factory só para criar outro objeto. Então, geralmente é muito mais direto ao ponto. Então, a gente já vai criar um método estático, que é para ir direto ao ponto para ele me trazer o objeto de referência. O que a gente vai receber aqui? Vou receber o data, né, que é o próprio os dados que são passados como parâmetro lá para o objeto que envia a notificação. E aqui a gente vai fazer uma lógica do seguinte. Se data.property, eu vou verificar se tiver a propriedade e-mail no data, eu quero que retorne a instância da classe email notification. Agora, se tiver a propriedade number, eu quero que devolva o WhatsApp notification. Beleza? E se não tiver nenhum desses dois, eu vou lançar um exception, lançar um erro. Vou chamar aqui de não implementado. Beleza? É simplesmente isso. Então, a gente tem um método create estático, ele vai receber algum parâmetro para diferenciar qual tipo de classe que ele vai devolver, qual o objeto que ele vai devolver. Baseado no parâmetro que ele recebe, ele devolve ali a lógica de qual do tipo de notificação que ele vai implementar. Então isso facilita a implementação de fato, tá legal? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar aqui, Notification Factory.create. E o que eu vou passar? Vou passar agora, por exemplo, email notification. E aí eu vou dar um console log no objeto todo. Ele vai ter que me devolver, se ele está recebendo os parâmetros ali de fato da email notification, ele tem que me devolver a implementação dessa classe aqui, email notification. Se ele receber esses parâmetros do WhatsApp, ele tem que me devolver essa classe WhatsApp notification. Então vamos ver, já executou, né, como está executando direto, e ele já me devolveu aqui uma implementação da classe email notification.
Agora, se eu passar aqui o What's Notification, olha só, ele já olha a lógica lá e já me devolve o objeto da classe What's Notification diretamente. Então, esse aqui é o Pattern Factory, né, que também facilita bastante esse processo de criação de objetos, dependendo aqui se você tiver muitos tipos de implementação. Putz, se tem push notification, se tem e-mail, se tem WhatsApp, SMS, diversos tipos de coisa, você poderia plugar aqui e colocar dentro de um padrão Factory, usar junto com o Strategy, que ia funcionar muito bem, beleza? I don't wanna let myself down.